Chegamos no vídeo que fala sobre a solução da quarta questão, onde essa quarta questão é continuidade da resolução da apostila de estudo da matéria e energia, dos conceitos fundamentais relacionados ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio e da primeira etapa EJA. Mas antes da gente passar para o slide posterior, para dar início ao nosso tema realmente desse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações e no final da nossa aula, se você gostou da explicação, gostou do material que a gente produziu, deixar o seu likezinho aí para dar força ao nosso trabalho, tá bom? Então vamos ver o que diz a quarta questão. Julgue as afirmações a seguir referentes à mudança de fase da matéria e indique a que estão incorretas. Olha lá, tá? Isso aqui é comum do erro do aluno que lê a questão rápida e deixa passar de que a questão está pedindo apenas a alternativa que está incorreta. Então, a primeira diz o seguinte: a fase gasosa é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma variável. Segundo, é possível mudar a fase de agregação de uma placa de ferro sólida para a líquida. Terceiro, a fase sólida é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma própria. Quarto, não é possível mudar a fase de agregação do ar atmosférico de gasosa para sólida. E o último, que é o quinto, diz o seguinte: a fase líquida é aquela na qual a matéria possui volume variável e forma própria. E aí ele dá na sequência as alternativas que você tem que marcar apenas aquelas que estão o quê? Incorretas. Para isso, nós vamos analisar de forma bem detalhada cada uma dessas alternativas. Em relação à primeira, nós temos o seguinte: a fase gasosa é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma variável. No vídeo do conteúdo da teoria deste tópico, a gente viu lá na tabelinha que eu coloquei para você que a fase gasosa ela vai apresentar a forma do recipiente onde eles se encontram, vão ter volume variável e são facilmente compressíveis, ou seja, eles podem ser comprimidos. E essa alternativa diz para você que a fase gasosa ela possui volume próprio e forma variável. Tá errado, né, gente? Olha o que diz aqui o conceito, olha. A fase gasosa vai apresentar a forma do recipiente, então não tem forma variável, e tem volume variável, e aqui diz que é o volume próprio, tá bom? Então não tem volume próprio e também não tem forma variável. Logo, esta primeira está o quê? Incorreta. Perfeito. Na segunda, temos o seguinte: é possível mudar a fase de agregação de uma placa de ferro sólido para o líquido. E aí eu trago para você aqui uma figura que é o ferro sendo fundido, ou seja, ele está sendo derretido, ele está passando da fase sólida para a fase líquida, e com isso a gente percebe que é sim possível mudar a fase de agregação de uma placa de ferro do sólido para o líquido. Logo, esta segunda está o quê? Correta, tá bom? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte: a fase sólida é aquela na qual a matéria possui volume próprio e forma própria. A gente vai voltar novamente lá para a tabela do vídeo que a gente falou sobre esse conteúdo, que diz o seguinte: o sólido apresenta, olha aqui, forma própria, ok? E volume constante, ou seja, volume próprio, que é o que diz aqui a tua alternativa, ó. O sólido possui volume próprio, volume constante, e forma própria, também aqui também forma própria, certo? São difíceis de comprimir, são mais densos do que a maior parte dos líquidos e de todos os gases, são as outras características que a gente falou lá na nossa aula teórica, certo? Então, eu posso concluir que essa terceira alternativa ela está o quê? Correta, tá?
Na quarta, temos o seguinte: não é possível mudar a fase de agregação do ar atmosférico de gasosa para a sólida. Vamos verificar mesmo se isso é correto? Olha lá a nossa tabelinha da nossa aula teórica, tá? O gasoso, ele apresenta a forma do recipiente onde se encontra, tem volume variável e são facilmente compressíveis. Se eles são compressíveis, eles podem sim sair da fase gasosa e ir para a fase o quê? Sólida. Imagina você o processo do ciclo da água, onde você tem a água evaporando da superfície de um rio, por exemplo, ela vai se condensar, né? Formação de nuvens, e depois ela pode precipitar na forma de água líquida ou na forma de água sólida, que é o granizo, né? Que tem aí chuvas para as regiões mais frias, principalmente do nosso país, tá bom? Então, é possível sim. Então, o erro dessa questão aí tá aqui em dizer que não é possível. É possível sim mudar a fase, então essa quarta está o quê? Incorreta. Tranquilo, criança? A última diz o quê? A última diz que a fase líquida é aquela na qual a matéria possui volume variável e forma própria. Vamos lá analisar a nossa tabelinha que a gente viu no nosso vídeo de aula teórica. E ele diz que o líquido apresenta a forma do recipiente onde ele se encontra, tá ok? E tem volume constante. E são difíceis de comprimir também. Tá? Imagine você apertando o êmbolo de uma seringa com líquido e aí você não vai conseguir apertar aquele espaço até ele ser ejetado para fora da mesma. Então, ó, a fase líquida é aquela na qual a matéria possui volume variável? Não, né? Tem o quê? Volume constante. Apresenta a forma própria? Também não. A fase líquida vai apresentar a forma do recipiente onde se encontra. Então, essa quinta, ela está o quê? Incorreta, porque ela diz que o líquido tem forma própria e volume variável, tá certo? E assim a gente vem para as nossas alternativas, onde você tem que marcar apenas aquelas que são incorretas, tá bom? E pela análise que a gente fez, a gente descobriu que o primeiro está incorreto, que o segundo está correto, que o terceiro está o quê? Correto também, o quarto incorreto e o quinto está incorreto. Quais das alternativas, ou qual das alternativas, né? Vai apresentar apenas as afirmações que são incorretas. Aqui, ó, o número 1 está incorreto, o número 4 e o número 5. Qual é a alternativa que você tem que marcar aí na sua apostila? A letra C. Muito bem, tá bom? É a letra C que apresenta as afirmativas incorretas, que é o 1, o 4 e o 5. Tranquilo, crianças? Qualquer dúvida, é só você deixar aí no nosso comentário, entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e daqui a pouquinho a gente volta com um vídeo relacionado à quinta questão, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.